Segunda-feira. 9 horas da manhã. Você está no trabalho. Ou no trânsito. Ou tomando café. O celular vibra. Alerta de emergência nacional. Depois internacional. Depois global. Você abre. Lê uma linha. E o mundo para. Confirmado por agências espaciais de 47 países, objeto de extinção em colisão inevitável com a Terra. Impacto previsto, 30 dias. Não há possibilidade de desvio. Não há possibilidade de evacuação. Protocolo de transparência global ativado. 30 segundos de silêncio absoluto nas ruas de cada cidade do planeta. E então, tudo ao mesmo tempo. Gritos. Choro. Abraços entre estranhos. Pessoas caindo de joelhos no meio da calçada. Motoristas abandonando carros no meio da rua e saindo correndo, para algum lugar, qualquer lugar, sem saber para onde ir. Por que para onde você vai quando não existe mais para onde ir? 30 dias. 720 horas. O tempo que a humanidade tem para decidir quem ela é de verdade. E o que faz com os últimos momentos que existem. Nas primeiras 2 horas, o sistema financeiro global colapsa. Não porque alguém decida fechá-lo. Porque ninguém aparece para operá-lo. Os operadores da Bolsa de Nova York simplesmente vão embora. Ligam para as famílias, pegam os casacos e saem. O índice Dow Jones cai 90% antes que servidores sejam desligados automaticamente. Para que serve o dinheiro quando não há amanhã para gastá-lo? Os supermercados são esvaziados em menos de 4 horas, não só de comida. De tudo. Pessoas levam o que podem carregar, empurram o que conseguem, choram no corredor quando chegam tarde demais. Os aeroportos entram em colapso. Não de pânico, de saudade. Bilhões de pessoas têm um único pensamento. Preciso chegar em casa. Preciso estar com quem amo. Pilotos abandonam rotas programadas para pousar nas cidades de onde vieram. Controladores de tráfego aéreo deixam os postos. Voos comerciais pousam onde podem. O caos não é violento no primeiro dia. É silencioso. É o silêncio de 8 bilhões de pessoas percebendo, simultaneamente, que tudo o que achavam que importava, a reunião de segunda, o prazo do projeto, a parcela do carro, não importa nada. E lutando para lembrar o que importa de verdade. No segundo dia, algo que nenhum governo havia calculado começa a acontecer. As pessoas param de trabalhar. Não todas. Não de uma vez. Mas aos poucos, como velas sendo apagadas uma a uma, os sistemas que mantêm a civilização funcionando começam a falhar. Os funcionários das usinas elétricas ligam para os supervisores. Não vou aparecer. Não por rebeldia. Por amor. Porque tem filhos em outra cidade 30 dias não são suficientes para ficar operando turbinas. Sem operadores, as usinas desligam automaticamente. E as cidades começam a escurecer. Os caminhoneiros, que na nossa linha do tempo rodam 24 horas para manter supermercados abastecidos, param os caminhões no acostamento, ligam para as esposas, e voltam para casa. O lixo acumula nas ruas porque os garis não aparecem. A internet começa a falhar porque os técnicos de manutenção estão com as famílias. E aqui surge algo que ninguém esperava. Uma minoria enorme de pessoas, médicos, enfermeiros, bombeiros, padeiros, decide ficar. Não porque são obrigados. Porque não conseguem abandonar os outros. Porque até o fim, precisam ser quem são. Esses são os heróis silenciosos dos últimos 30 dias da humanidade. No terceiro dia, algo extraordinário acontece nas zonas de guerra do mundo. Soldados param de lutar. Na linha de frente do leste europeu, um soldado ucraniano e um russo se olham através de 200 metros de terra de ninguém. Um joga o fuzil no chão. O outro faz o mesmo. Os dois começam a andar, não em direção um ao outro, mas em direção à casa.
No Oriente Médio, combatentes de décadas de conflito cruzam checkpoints sem documentos. Ninguém atira. Todos estão indo para o mesmo lugar, qualquer lugar onde haja alguém que amam. As guerras que tinham propósito, território, ideologia, recursos, perdem o sentido instantaneamente. Para que conquistar uma cidade que vai desaparecer em 3 semanas? Mas em outro tipo de conflito, o fim do mundo não traz paz. Traz desespero. Grupos armados tomam cidades inteiras para ter acesso a comida, água e medicamentos. Não por ideologia, por sobrevivência. Prisões são abertas, algumas por governos que decidem que manter pessoas presas nos últimos dias é cruel demais. Outras são arrombadas por dentro, por detentos que recusam morrer atrás de grades. E nas periferias das grandes cidades, onde a vida já era uma luta diária antes do anúncio. O fim do mundo não muda muito. Apenas tira as máscaras de tudo que sempre esteve lá. Os governos foram construídos para administrar o futuro. Leis existem para garantir que amanhã seja melhor que hoje. Impostos existem para financiar serviços que durarão décadas. Eleições existem para escolher quem vai governar nos próximos anos. Sem futuro, o governo perde sua razão de existir. No 5º dia, o Congresso americano tenta se reunir. 212 dos 535 membros aparecem. O quórum não é atingido. A sessão é cancelada. O presidente faz um pronunciamento em cadeia nacional. Metade do país assiste. A outra metade está ocupada demais vivendo para ouvir alguém falar em nome de uma estrutura que não existirá em 3 semanas. Alguns líderes reagem com grandeza. A presidente da Nova Zelândia aparece numa transmissão ao vivo sem maquiagem, sem teleprompter, e simplesmente diz: "Vão para casa. Fiquem com quem amam. O governo não precisa mais de vocês. Vocês nunca precisaram tanto uns dos outros." Outros reagem com desespero de controle. Ditadores decretam toque de recolher nos últimos dias, como se manter o poder até o último segundo fosse uma vitória. Ninguém obedece. Porque a única autoridade que ainda funciona nesses dias é a autoridade moral. E essa nunca veio de uniforme. E então acontece algo que nenhum sociólogo havia previsto. Em meio ao caos, uma beleza estranha emerge. Pessoas ligam para quem não falam há anos. Não para brigar, para pedir perdão. Para dizer o que nunca disseram. Para ouvir uma voz que sentiram falta por orgulho demais para admitir. As filas de confessionário nas igrejas chegam à volta do quarteirão, não só de religiosos. De ateus que percebem que precisam confessar para alguém o peso que carregam. Nas ruas, algo inacreditável, estranhos conversando. De verdade. Sem celular. Sentados na calçada, compartilhando comida, trocando histórias. A timidez desaparece. O julgamento social evapora. Para que ter vergonha diante do fim? Um homem de 67 anos, que sempre quis aprender a tocar violão mas nunca teve tempo, passa seus últimos dias num parque, aprendendo 3 acordes com um adolescente que nunca conheceu antes. Uma mulher que sempre teve medo de altura sobe no telhado do seu prédio e vê o pôr do sol pela primeira vez na vida. Artistas pintam murais imensos nas paredes das cidades, obras que nunca serão fotografadas por turistas, nunca venderão por milhões, nunca entrarão em museus. Feitas apenas para existir. Por alguns dias. E serem vistas por olhos que também existem por apenas alguns dias. Nunca a arte humana foi tão honesta. Os dias que seguem revelam a humanidade em sua versão mais nua. Sem filtros. Sem performance. Sem futuro para proteger. E o que aparece é contraditório e devastador e lindo ao mesmo tempo. Bebês continuam nascendo. Mães entram em trabalho de parto sabendo que seus filhos viverão apenas dias. E ainda assim, olham para esses rostos com um amor que nenhuma câmera consegue capturar completamente. Porque o amor não precisa de futuro para ser real.
Casamentos acontecem em praças públicas, sem cartório, sem burocracia, sem lista de convidados. Só duas pessoas, uma promessa, e o que resta do tempo. Pessoas adotam cães abandonados nas ruas, não por lógica. Por uma compulsão de cuidar que não desaparece nem no fim do mundo. Mas também. Os ricos fecham-se em bunkers com meses de suprimentos, como se sobreviver 2 dias a mais que os outros fosse uma vitória que valesse alguma coisa. Do lado de fora, os que não têm bunker olham para as paredes de aço e sentem uma raiva de séculos. Assassinatos acontecem por motivos pequenos, uma discussão sobre comida, um olhar errado, décadas de rancor que encontraram a última desculpa para explodir. E perdões impossíveis são dados. Filhos que não falavam com pais há décadas aparecem na porta. Sem explicação. Só aparecem. E o pai abre a porta. E nenhum dos dois diz nada. Porque não há mais nada que precise ser dito. No 20º dia, o caos começa a se esgotar. Não porque foi resolvido. Mas porque o ser humano, mesmo diante do fim, não consegue sustentar o pânico indefinidamente. O corpo cansa. A mente busca equilíbrio. E um estranho silêncio começa a cair sobre o mundo. As cidades estão sujas. Escuras em muitos lugares. Sem trânsito, os carros foram abandonados semanas atrás. Mas estão quietas. E nesse silêncio, algo acontece que não acontecia há séculos em lugar nenhum. As estrelas aparecem sobre as grandes cidades. Sem a poluição luminosa de milhões de lâmpadas, o céu noturno de São Paulo, de Nova York, de Xangai revela o que sempre esteve lá, mas que ninguém via. A Via Láctea sobre o centro de Paris. Pessoas deitadas no asfalto da Avenida Paulista olhando para cima em silêncio. Raposas e veados andando pelas ruas de Londres. Golfinhos voltando para as baías de cidades portuárias. O planeta, nos últimos dias antes do fim, mostra como seria se não tivéssemos tanto. E é mais bonito do que qualquer um havia imaginado. Nas últimas 48 horas, uma pesquisa improvável é feita por um grupo de cientistas que escolheram passar seus dias finais coletando dados. A pergunta era simples: o que você está fazendo agora? As respostas: 67% das pessoas estão com a família. 18% estão com amigos. 9% estão ajudando alguém. 4% estão sozinhas, mas a maioria delas por escolha. Em silêncio. Em paz com isso. Menos de 1% está sozinha contra a vontade. Ninguém está no trabalho. Ninguém está no banco. Ninguém está numa reunião. Ninguém está discutindo política. Ninguém está preocupado com o que os outros pensam deles. Nas últimas 48 horas, a humanidade se torna, talvez pela primeira e última vez, exatamente o que sempre poderia ter sido. Presente. Inteira. Sem distração. Nas praças do mundo, estranhos tocam violão juntos. Compartilham a última garrafa de vinho. Contam histórias que nunca contaram para ninguém. Uma menina de 7 anos pergunta para o pai: o céu vai doer? E o pai, que passou a vida inteira tentando ter respostas, finalmente diz a verdade: não sei, meu amor. Mas estamos juntos. E ela sorri. E isso é suficiente. O mundo não acaba amanhã. Pelo menos não desta forma. Mas aqui está o que esse exercício de imaginação revela. Tudo o que importa nos últimos 30 dias, já importava antes. As pessoas que você correria para abraçar se soubesse que o mundo vai acabar. Você pode abraçar agora. O perdão que daria no último dia. Você pode dar hoje. A conversa que teria sem olhar para o celular. Você pode ter no jantar de hoje à noite. As estrelas que veria no último céu limpo. Existem toda noite. Você só precisa parar e olhar. A única diferença entre os últimos 30 dias e hoje é que você sabe que hoje vai acabar.
Mas todo dia acaba. E todo dia que acaba é um dia que não volta. A pergunta que esse vídeo deixa não é sobre o fim do mundo. É sobre o que você está fazendo com o tempo que tem. Porque o mundo não acaba amanhã. Mas o seu amanhã. Ninguém garante. Isso é olhos do passado. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E vai ligar para alguém que você gosta. Até o próximo episódio.